O mais importante não é descobrir qual é o chamado de Deus para sua vida. O mais importante é ir quando Ele chama. É não resistir quando Ele te envia. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta você se inscrever nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso é muito útil aqui para o canal, ainda mais útil agora que a gente teve uma pequena pausa por causa, você já deve ter percebido, por causa da minha voz. Sim, eu peço que você deixe o like, compartilhe, ore por mim, porque eu tenho 2 palestras para fazer por esses dias e a minha voz precisa voltar para ter vídeo aqui no canal e para eu poder dar as palestras e trabalhar normalmente. Muito bem, chamado. Uma boa parte da minha vida com jovens na igreja e mesmo aqui na internet, ela se deu e ela se dá em torno de falar e conversar sobre aquilo que Deus quer, qual que é o projeto de Deus, o que Deus pensa para o teu futuro. Para o futuro de quem me pergunta, como que eu sei qual que é o meu chamado? E claro, isso tem a sua importância, você saber o que é vontade de Deus é fundamental, não resta dúvida a respeito disso. Agora, o fato é que Deus ele se faz ser entendido. Então, o chamado que Deus tem para a sua vida é Ele que chama. Não é uma descoberta que você faz cavando num poço muito profundo, inalcançável. É Ele que chama, é Ele que chama. Deus é bom, Deus é bom e Ele é todo-poderoso e Ele se manifesta. Ele deixou a escritura dele para a gente conhecê-lo melhor, para a gente conhecê-lo bem. Então, Ele não deixa essas coisas assim subtendidas. É Ele que chama. E aí, essa coisa de descobrir o chamado, ela se torna muito menos importante do que ser obediente quando ele chama. Do que fazer a coisa certa que você já sabe que é certa. Eu queria falar mais sobre isso a partir do texto bíblico. Então eu vou te convidar para ler comigo o livro de Êxodo, no capítulo 4, um versículo só. Versículo 13. Êxodo 4:13. Não estará na sua caixinha de promessas. Se você for tirar aleatoriamente, não vai estar lá. Capítulo 4, versículo 13 do livro de Êxodo. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. O problema de Moisés aqui não era desconhecer o chamado. Aliás, ele conhecia muito bem. Por isso que ele preferia que outra pessoa fizesse esse trabalho. Ter que encarar o faraó, lidar com o povo, o medo, toda a corte do faraó. Era um trabalho que você não pede para qualquer pessoa. Ah, não. Era um trabalho de aterrorizar qualquer um e por isso ele suplica diante de Deus. Manda qualquer outra pessoa. Veja, o problema de Moisés não é desconhecer o chamado. É conhecer o chamado e conhecer muito bem. Deus te envia, vai te enviar amanhã. Te enviou hoje. Vai te enviar depois de amanhã. Para fazer o quê? Como é que eu vou saber? Não estou na sua vida. Não sei por onde você anda, quem você conhece. Quem tem dor e está perto de você. Quem precisa de conselhos e está perto de você. Quem desconhece o evangelho e está perto de você. Isso quem sabe é você. Eu quero te desafiar a perceber que o chamado de Deus para você já conhece muito bem. A pergunta é: você vai quando ele chama? Você responde sim quando ele te envia? Quando eu
comecei a minha experiência de caminhada com Cristo real e verdadeira, em que Ele era Senhor da minha vida, em que Ele se tornou Senhor da minha vida, a partir do seu chamado irresistível para a sua graça, fui salvo. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a buscar, comecei a ler o texto, eu comecei a querer ajudar as pessoas. E eu já contei isso em outros lugares, mas não custa contar aqui de novo. Eu estava no colégio, recebo uma carta de uma pessoa em nome de outra pessoa. Eu abro aquele bilhete e era uma mensagem de uma pessoa que estava anunciando que não queria mais viver. Vocês entenderam, né? O que eu tô querendo dizer? E eu era só um moleque adolescente do ensino médio, do colegial, como dizia na minha época. Eu sou velho. E eu tava lá com uma carta dessa na mão. E aí eu virei para Deus e falei, Deus, o que eu faço? Porque eu não tinha ideia do que fazer. E eu morria de medo. E eu tava quase dizendo para Deus, eu não tenho condição, envia qualquer outra pessoa. Aí Deus falou assim para mim, como assim, o que você faz? Olha o que tá escrito aí, meu, você vai falar com essa pessoa. É para agora, isso é urgente, não pode esperar. É você, vai. E aí, assim como Moisés disse, e se não me derem crédito? Aí Deus chega e fala, pega a sua vara, vai se transformar numa serpente e tal. E se eu não souber falar, chamarão. Mesma coisa. Eu virei e falei, mas Deus, eu nem sei onde essa pessoa tá. E eu tava no colégio territorialmente falando bem grande, num intervalo que duraria ali, sei lá, 15 minutos, alguma coisa assim. Como é que eu vou achar essa pessoa nesse meio desse... Não, essa é a minha parte, essa eu faço. Tá lá na biblioteca, pode ir que tá lá. E aí eu fui pra biblioteca e tava lá. E aí eu sentei com essa pessoa para conversar, porque era o que Deus tinha mandado fazer. E aí a gente conversou. E uma vez conversando, a gente chegou a uma conclusão de que existia um caminho melhor. Eu não lembro o que eu falei para essa pessoa. Eu lembro que no final da conversa eu falei para ele, fulano, você não precisa passar por isso sozinho. E a gente se abraçou e ele segue vivo até hoje. Foi uma experiência sobrenatural. Não porque eu era super crente, mas porque eu era super imaturo. Porque eu não sabia o que falar, porque eu não sabia como me importar, porque diante de uma carta como aquela eu não sabia nem o que fazer. E é óbvio o que fazer. É ir resolver. É falar com a pessoa, é alertar a autoridade, é ver se tem alguma pessoa da área de saúde mental que possa entrar em contato. Mas eu era inexperiente. Eu não sabia. Então, essa coisa do chamado sobrenatural, não supervalorize isso. O importante é, Deus te chamou. Você vai. A resposta de Moisés é emblemática. Envia qualquer outra pessoa. É a resposta que qualquer um pode dar. Sabe quem não podia dar? Jesus. Jesus não podia dizer envia qualquer outro. Porque qualquer outro que fosse crucificado não seria o Cordeiro perfeito e imaculado. Não seria o homem sem pecado e sem transgressão. Não seria um assassinato contra o próprio Deus. Não seria o Evangelho. Envia qualquer outro.
O único que não poderia dizer essa frase de Moisés em toda a história foi Jesus. Imagina onde nós estaríamos. O que seria de mim e de você se Jesus dissesse: envia qualquer outro, só não envia a mim. É por essa mensagem de um Deus que escolheu ser assassinado. É por essa mensagem que a gente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei qual é a tua situação. Eu só sei que amanhã você vai ser chamado. Talvez ainda hoje. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.